e deletar. Não, quem é que tá fazendo a ligação do grupo agora? Eu não sei quem botou. Foi o Diogo, né, Diogo? Siga essa Não, página não, aí. Diogo, tu que a ligação partiu de você hoje, não foi? Então você tem que clicar com o direito em, em cima de. Então tá, então vamos continuar aqui, gente. Ignora. Vamos. Hein, gente? Vamos continuar. Tá? Fechem aí a barrinhazinha, tá? De diálogo. Que eu não vou mais postar nada aí, não. Como eu tava falando, o... existem, sim, os espíritos. Só que acontece o seguinte. Como que você percebe se uma pessoa, o espírito estava nela, foi expulso, se ele saiu ou não? Pelos frutos. Não tem outra forma de saber a não ser pelos frutos. Que frutos é esse? Aqueles que está lá em Gálatas. Gálatas 5. 5,16. 5,16, exato. Então vamos lá, vamos ler. Ó. Olha só. As pessoas que elas vivem, né? Como está no 15 aqui. Criticar, insultar uns aos outros, tenham cuidado. Porque dessa maneira podem chegar a destruir totalmente a vida espiritual um dos outros. Então, olha só, muitas vezes, gente, tem gente que tá falando Yalhushon, ou pessoa que está no sistema religioso, e essa pessoa ela só fica insultando, certo? Ou criando dissensão. Essa pessoa não se converteu ainda. Ainda tem os frutos da carne estão nela. No 16, Não, a obra da carne. é a obra da carne. Até aí tem duas opções. A Ó. pessoa escolhe a obra da carne. Até isso, a nossa Sagrada Escritura ela é muito sábia. Ela dá uma opção. A pessoa escolhe Isso a aí. obra da carne ou o fruto do Espírito. Isso, olha só. Eis que o conselho que vos dou, andem debaixo da direção do Ruha, e dessa forma não darão satisfação aos apelos dos vossos impulsos. Porque a nossa natureza pecaminosa é oposta à vida do Ruha e vice-versa. O Ruha opõe-se aos impulsos naturais. Estas duas forças estão a lutar uma contra a outra, e desta forma não fazemos o que gostaríamos. Mas se nos deixarmos guiar pelo Ruha, já não estamos sujeitados à lei. Ou seja, o que ele está falando? Quando você cumpre e você tem os frutos do Ruha em você, a lei ela já não está mais te condenando. Você já não está debaixo da punição que é dada pela lei. Então vamos lá. Porque os resultados de uma vida que se entrega aos impulsos naturais são bem conhecidos como imoralidade, sensualidade, ânsia insaciável pelos prazeres carnais, culto a ídolos, prática de bruxarias, inimizades, disputas, invejas, irritações, sectarismo. Sectarismo é fazer facções, falsas doutrinas. Olha aí, ó, o que a gente passou aí nessa semana dentro do grupo. Críticas e ódios que trazem a morte, o assassinato, bebedeiras, glutonarias e tudo mais semelhante a essas coisas, o quais já vos disse e repito, os que praticam e se entregam a elas nunca poderão herdar o reino de U. Mas o fruto que o Ruha produz em nós é Rav, alegria, paz, paciência, bondade, delicadeza no trato com os outros. Olha que legal. Delicadeza no trato com os outros, fidelidade, brandura, domínio de si mesmo, de si próprio. Então, olha só, gente. Então, vocês podem ver, olha só, a gente andou no sistema religioso. E o que a gente viu lá? Divisões é a primeira coisa que a gente vê. A igreja tal não combina com a igreja tal e forma uma outra igreja. Há uma divisão. O ministério daqui vai para lá e forma um outro ministério. Todas as igrejas evangélicas são formadas assim. Aliás, todas elas saíram de dentro da igreja católica. Né? O Wagner, a católica, a primeira célula é a matriz. E as demais são todas células também. Isso aí. Células. Igual câncer. Que são facções, né? São facções. São facções. E facções são as obras da carne, né? E o pai em uma
uma fala uma coisa e em outra fala outra coisa. Eu creio que todos deveriam pensar iguais, porque o pai tem uma palavra só. Mas isso muitas vezes acontece quando certas lideranças não. Tá dando eco aí, Antônio. Quando certas lideranças não obedecem à escritura, né? Dá um mudo aí, Antônio. Isso. Ainda tá, né? É no Antônio. Tá dando um equinho aí. Então, gente, o que eu tava falando. Então, a gente vê também nas pessoas, vamos dizer, tem a irmã fulana de tal que na igreja lá ela foi expulsada um demônio dela, entre aspas, né? Aí depois você vai ver qual é o comportamento dessa irmã. Ela vive falando mal da vida dos outros, ela vive com inveja, ela toma o marido do fulano da mulher tal, ela fica falando mal dos filhos dos outros. Então vem cá, esse demônio saiu? Não. É daí que você vê. Ele volta com mais 7. Na verdade ele nunca saiu, irmão. Lá ele nunca saiu. Ele só se escondeu. Ele estava escondido. Ele está escondido. E ele continua ali, não manifesta. E sim, ele só vai ficar num fingimento. Porque é o seguinte. O espírito maligno normalmente ele só manifesta quando ele quer chamar atenção. Fazer teatro, né? Fazer um teatro. Ele quer mostrar um certo poder, ele quer mostrar uma certa. Para as pessoas terem medo. Aí que ele se manifesta. Normalmente, e se você. Olha só, vou te falar o seguinte para você: mais de 90% das pessoas hoje, elas estão endemoniadas. 90%, olha o que eu estou falando, 90% das pessoas no dia de hoje estão endemoniadas. E te digo, e te digo mais, são facílimas de ser hipnotizadas. Sujeição mental. Ô Wagner, eu queria falar alguma coisa sobre isso, posso? Pode. Aqui na nossa congregação, quando eu estava preso no sistema religioso, um determinado pastor do campo de Caratinga, Minas Gerais, chamado Aline Teodoro, ele utilizou técnicas hipnóticas aqui na congregação, no Congresso de Avivamento Espiritual. Ele conseguiu fazer mais de 200 pessoas caírem no chão, vomitar sangue, e outra coisa, teve pessoas que morderam e comeram os próprios dedos nos transes hipnóticos, sem sentir nenhum tipo de dor, e ele falando que aquilo era manifestação, o demônio estava saindo do corpo. Então, irmão, e é assim que acontece. E eu te falar, existem outras técnicas hipnóticas e a maioria dos pastores usam. Os que não usam hipnose, outros usam PNL, entendeu? Porque você pode influenciar uma pessoa totalmente com PNL, né? E a PNL pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, né? PNL é programação neurolinguística. Muito bem, tá, desculpa. Tá, tudo bem. Também é bom que outras pessoas também às vezes não sabem, né? Então o que acontece? A hipnose, muitas vezes ela pode... a pessoa que vê muita televisão, ela fica sujeita à hipnose. Também. Existem certos tipos de batida de música que elas são batidas hipnóticas também. Como a batida do Parabéns pra Você é uma batida hipnótica. Normalmente isso se usa muito em músicas infantis. As músicas da Xuxa e outras músicas também. São usadas batidas hipnóticas. A música ela tem um grande poder, né, sobre o ser humano. A música, o acorde menor ele traz um tom de tristeza, o acorde maior traz um tom de alegria, mas o homem ele tem várias formas de ser influenciado. Agora, a pessoa que ela está sempre exercitando seu cérebro, que ela está sempre lendo, estudando, ela fica menos suscetível a esse tipo de coisa. E também a pessoa que tem um controle próprio, a pessoa que ela não se desespera, a pessoa que ela sempre repensa seus atos, que isso também é fruto do Ruha, né? Você repensar seus atos, você ter controle próprio, você ter domínio sobre todas as suas ações,
A pessoa que ela se desespera o tempo inteiro por qualquer coisa, que ela grita por qualquer coisa, ela vai ficando endemoniada. Ela vai perdendo o controle de si mesmo. Quando a pessoa perde o controle de si mesmo, alguém vai controlar ela. Ô, Wagner, não dá pra gente conversar agora aqui, porque o tempo é curto, mas eu já tive na célula católica, vi várias vezes, fui várias vezes também na célula espírita. Então eu conheço bastante coisa nesse sentido aí. E eu já vi muita coisa aí que é coisa de gente, coisa do homem. Então nós temos que saber discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Com certeza. Entendeu? Porque às vezes a pessoa vai no teatro aí de cura, paga o outro poder aí. Tem muita gente paga. Demônio aí que está endemoniado, e às vezes a pessoa que tem mais recursos, mais poder aquisitivo, procura um bom médico e vai ver que a pessoa está com problema, algum tipo de problema. E tem, olha. Saber o que é. A pessoa acha que demônio tem cara feia. O demônio rapaz, é lá na casa de Edir Macedo, no palácio dele, tá lá na Inglaterra, entendeu? Olha só, irmão, os homens que são mais endemoniados no mundo nunca manifestam. Esses homens que estão no poder do mundo aí são os homens que mais espíritos de potestades estão sobre eles. Você nunca vai ver eles se manifestando. Entendeu? Eu já vi pessoas lá, talvez com a finança muito ruim. Já foi que eu não desejo para ninguém, né? Pessoa talvez com a finança aí um pouco meia desequilibrada. A pessoa está até com fome, entendeu? Com falta de nutriente, ele passa mal, aí vai ter demônio. Já vi isso. Eu vou fechar. Eu acho que tá bom o assunto sobre os nomes, né? Tá ótimo. Já fechou esse assunto? Muito obrigada. Hein, Paulo? Cara, tá chique demais. Né? Então vou fechar aqui essa gravação sobre o assunto dos nomes, porque se for o caso a gente entrar em outro assunto, aí a gente já fechou essa parte dos nomes, que já deu para explicar bem de onde veio o nome Deus, de onde veio o nome... outra coisa. O nome diabo, ele é um termo, né? Não é um nome. Que vem da palavra dia. É a masculinização do termo dia. Da mesma forma que a palavra Deus também significa dia. É a mesma palavra. Entendeu? A palavra Deus e a palavra diabo é a mesma coisa. A palavra divos, diva, diva é no feminino, divos no masculino, é a mesma palavra que a palavra devil, que em inglês é demônio. A palavra Deus, em persa, significa demônio também. E eles sabem que é espírito mau. A palavra Deus, na linguagem persa, é demônio. É demônio também. É o cramunhão, é o satanás. É isso aí. E a outra coisa também, né? A palavra Satã, ela é uma palavra genérica também. Ela é inimigo. Então, um Satã pode ser qualquer inimigo, tá? Né? É qualquer inimigo. Qualquer espírito. Não é um nome próprio, não é o nome de um anjo caído ou nada disso. Pode ser qualquer um, tá? O nome Lúcifer foi um nome criado e divulgado, foi criado lá no meio dos latinos, e a primeira vez que aparece é o Jerônimo, né? Que ele fala a primeira vez, e em substituição ao termo Rei Léo, que é estrela brilhante, né? E ele usa esse termo como Lúcifer em latim, que significa aquele que carrega a luz, que significa a mesma coisa que o termo dia, que o termo Deus, que o termo diabo, a mesma palavra. Estrela da manhã. Basicamente, não exatamente estrela da manhã, não. É o céu brilhante, é um brilho no céu, tá? Ele e alguns tradutores traduzido como estrela da manhã, mas não era esse termo não, tá? A palavra era Rei Léo, que não era representando estrela da manhã não. Tá bom, queridos, vou fechar aqui esse assunto para a gente poder entrar em outro assunto. Então a gente falou aqui nessa primeira parte, a gente falou sobre os nomes, né? Eu gostaria